Você sabe quais são os 4 R's de responsabilidade do YouTube? Fica aí que eu vou contar para você. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Bala de Ideias. Eu sou o Professor Aquino e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre os 4 R's de responsabilidade no YouTube. O primeiro R é o R de remover. O YouTube ele tenta remover o mais rápido possível todo aquele vídeo que vai contra as normas do YouTube. Então, por exemplo, um vídeo com abuso infantil, um vídeo com disseminação de ódio, um vídeo com, por exemplo, a propaganda terrorista ou coisas desse tipo. A depender desse vídeo, de como ele é feito, né, ele tem uma assinatura digital. E aí já no upload, o próprio YouTube identifica o vídeo e já corta. Então ele nem chega a ficar público. Mas vamos supor que o vídeo ele chega a passar pela fase de upload e está lá público e as pessoas estão vendo. Então existe a opção de você denunciar o vídeo. Se o vídeo começa a receber várias denúncias, o YouTube vai lá, verifica, né, se aquela denúncia ela é válida, porque sempre pode acontecer de um grupo de pessoas se unirem e de propósito sinalizarem um vídeo que na verdade não tem um conteúdo inapropriado, mas vamos supor que foi sinalizado o vídeo e que tem um conteúdo inapropriado, né? Aí o que o YouTube faz? Ele vai lá e remove aquele vídeo. Então isso pode acontecer. Só que olha que interessante, o YouTube ele tem um sistema automatizado que ele já tenta capturar o vídeo, analisar e já sinalizar para um revisor humano, ó, esse vídeo aqui parece que tem um potencial problema, eu quero que você revise. Então já tem um sistema automatizado do YouTube para isso. Para vocês terem uma ideia, olha que interessante. Isso é dado do blog do YouTube, tá? Vou deixar as referências aqui para vocês aqui embaixo. Aproximadamente 87% dos 9 milhões de vídeos que foram removidos no segundo quadrimestre de 2019, eles foram primeiro identificados pelo sistema automático. Olha que coisa interessante. Então, de cada 100 vídeos que foram removidos do YouTube nesse primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre de 2019, a cada 100 vídeos, 87 o sistema automaticamente identificou. Percebeu? Aí mandou para uma revisão humana, a revisão humana foi e confirmou a ação e tirou o vídeo realmente. Então só 13%, ou seja, de cada 100 só 13 conseguiram escapar do sistema automatizado, né? Aí no caso foi removido só depois, com várias pessoas notificando, né? Então vocês terão uma noção de como é que é interessante esse sistema deles. Então eles já tentam realmente remover aquele conteúdo que é inapropriado, ou já no upload, esse seria o ideal, mas é muito difícil, ou então remove depois com a denúncia do usuário ou com o sistema deles, né? O segundo R de responsabilidade no YouTube é o R de realçar. A ideia é realçar fontes confiáveis no YouTube. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma pesquisa sobre vacinação. Então ela vai digitar lá, vacinar meu filho é seguro? Digamos que ela vai fazer essa pesquisa lá no YouTube. Bom, vai aparecer um resultado nessa pesquisa que ela vai fazer. Ao invés de aparecer no topo dessa pesquisa canais conspiratórios, canais de conteúdo duvidoso, o que vai aparecer são canais que sejam seguros, canais que sejam confiáveis. Então vai aparecer um canal de um médico que seja reconhecido na comunidade como uma fonte confiável, vai aparecer o canal, por exemplo, de um Ministério da Saúde. Então vai aparecer algum canal confiável lá no topo, ao invés de aparecer aquele canal conspiratório. Então essa aqui é a ideia. Então a pessoa vai fazer uma pesquisa sobre o formato da Terra. Então, de novo, ao invés de aparecer lá no topo um vídeo conspiratório de uma Terra plana, vai aparecer lá um vídeo de algum canal que seja confiável. Essa que é a ideia, né? De você ter o realçar os fontes confiáveis, né? Essa que seria. Para você ter uma ideia, olha que interessante. Do conteúdo do YouTube, né, existe o conteúdo que eles chamam de borderline, que borderline seria justamente o quê? Você tem duas regiões e tem uma linha dividindo essas duas regiões. Então isso seria o borderline, né? Então o conteúdo borderline seria aquele conteúdo que não está exatamente violando as regras do YouTube, mas que está muito perto de violar. Então está ali na linha, certo? E você tem um conteúdo que é o que eles chamam de harmful misinformation, que seria, tradução livre aqui, seria o conteúdo de desinformação prejudicial. Como, por exemplo, um conteúdo que diz que não é para você vacinar seu filho. Isso é um conteúdo que vai dar uma desinformação e vai ser prejudicial para o seu filho. Então vamos supor que tem esse conteúdo. Para vocês terem uma noção, esse tipo de conteúdo seria mais ou menos uma fração de 1% ou menos de 1% do tempo de exibição desse tipo de vídeo no YouTube seria esse tipo de conteúdo. Os dados aqui no blog do YouTube, depois eu passo para vocês aí na seção na descrição do vídeo. Para ter uma comparação, vídeos de meditação, que já são vídeos que são pouco vistos, vídeos de meditação no YouTube, têm mais tempo de exibição do que esse tipo de conteúdo no YouTube. Olha que interessante, né? Bom,
Em média, né, desde janeiro de 2019, o YouTube fez 30 alterações no sistema deles, justamente daquele sistema que eu falei, né? Você faz uma pesquisa lá no YouTube, vai aparecer aqueles vídeos lá no início, então vai aparecer fontes confiáveis lá no início, né? Ou então você está assistindo um vídeo agora e aí vai aparecer do lado os vídeos recomendados para você assistir depois, ou aparece dentro do próprio reprodutor de vídeos do YouTube, aparece lá um recomendado depois para você assistir. Então, a ideia é pegar isso daí e recomendar fontes confiáveis, né? Para você ter uma noção, olha só, lá nos Estados Unidos, né, desde janeiro de 2019, eles começaram a fazer algumas modificações e fizeram 30 modificações lá internas, que aquele conteúdo de borderline que eu expliquei, ou de desinformação que são prejudiciais, teve uma queda de 70% no tempo de exibição desse tipo de conteúdo. Então veja, já é pouco, né, como eu falei, dá menos do que vídeos de meditação, né, esse tipo de conteúdo, no tempo de visualização no YouTube, mas já teve uma redução de 70%. Então quer dizer, diminuiu muito, né? O que é interessante, né? É interessante realmente. E aí é o que acontece. A pessoa vai fazer uma pesquisa sobre uma notícia. De novo, ao invés de aparecer um conteúdo conspiratório, de um canal conspiratório, vai aparecer de alguma emissora reconhecida, né? Aí podem aparecer de várias emissoras, né? Para não dizer que está fazendo com um viés ideológico de um lado ou de outro, aparece de 2 ou 3 emissoras, cada uma de um viés, por exemplo, né? A ideia mais ou menos seria essa. E aí tem o seguinte, é interessante que nesse tópico de você fazer o realçar as fontes confiáveis, as pessoas ficam, mas o que é fonte confiável? Então o YouTube é que vai fazer uma curadoria pra gente. Lembra que esse processo, o YouTube ele pega pessoas, né, que avaliam ao redor do mundo aí os vídeos, né, dão um feedback. Dependendo do conteúdo, vai ser um especialista avaliando aquele conteúdo. Então, por exemplo, um conteúdo sobre vacinação, vai ser uma equipe de médicos avaliando. Aí, conforme essa equipe, digamos, né, avalia, dá como entrada, então, para esses algoritmos, essa informação que eles fizeram. Então, por exemplo, sentou lá um grupo de 9 pessoas e avaliaram um determinado vídeo, né? Fizeram isso para vários vídeos. Então, essa análise depois vai ser a entrada do algoritmo que vai fazer a identificação depois, né, de modo automatizado. Essa que é a ideia. Então não foi exatamente o YouTube, né? Ele contratou pessoas para fazer aquilo ali. Mas enfim, e a guia, né? E como é que essas pessoas vão avaliar esses vídeos? Tem todo um passo a passo para eles avaliarem. Esse passo a passo é público, né? O YouTube também disponibiliza, depois você pode acessar. As pessoas seguem aqueles critérios e fazem a avaliação, tá? Aí com base nesses dados é que o YouTube vai fazer depois de modo automatizado, né? Essa que é a ideia. Agora veja que coisa. A pessoa vai falar, mas aí então o YouTube está escolhendo o que eu vou ver. Olha, calma lá. Tá censurando. Bom, vamos com calma, né? Censura, você tem o Estado promovendo em cima do indivíduo, certo? Aí você tem uma censura. Uma empresa privada, ela pode decidir que tipo de conteúdo ela quer espalhar dentro da plataforma dela. Então o YouTube ele pode decidir que não vai dar o mesmo peso para um conteúdo terraplanista, um conteúdo conspiratório, e o mesmo peso para um conteúdo dando uma aula correta de como é que é o formato da Terra. Ele pode escolher fazer isso, é uma empresa privada. Isso não é censura. A pessoa, se ela quiser, ela pega aquele conteúdo e vai diretamente naquele canal. Isso é importante. Essa ideia aqui, lembra? O YouTube vai deixar de recomendar para não inscritos, né? Então, se você não está inscrito em canais conspiratórios, a ideia é que não vai fornecer para você canais conspiratórios. Se você tiver inscrito num canal desse, você vai poder acessar diretamente aquele canal e vai ver diretamente aquele conteúdo. É claro que, no momento, aquele conteúdo está sendo permitido no YouTube. Não sei se no futuro eles vão bloquear de vez, não sei. Mas aí, lembra, o YouTube é uma empresa privada. Se a pessoa está querendo, então, botar aquele conteúdo, ela pode pegar e abrir um site dela, ou juntar esse grupo de pessoas e criar sei lá, conspiratório tube, né? Onde a pessoa vai botar esse tipo de conteúdo, né? Ou pseudociência tube, onde vai botar todo esse tipo de conteúdo. A pessoa pode fazer isso e criar sua empresa privada e fazer isso daí, tá? Mas o YouTube, enquanto empresa privada, pode escolher o que vai colocar ou não nessa plataforma, tá? Isso é importante deixar claro. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que vocês sejam, sei lá, vocês são donos de um hospital, certo? Ou de uma clínica médica ou algo do tipo. Aí chega uma pessoa lá, você é uma empresa privada, chega uma pessoa lá com cartaz, não vacine seu filho, não deixe seu filho ser vacinado, a vacinação é ruim. Você, enquanto dono do estabelecimento, pode ou não pode tirar aquela pessoa de lá daquele espaço que você tem que é privado? Você pode, não pode? A mesma ideia no YouTube. O YouTube pode escolher o que ela vai retirar ou não retirar, beleza? E ela ainda deixa livre, ela deixa lá as regras todas, se você quiser colocar um conteúdo, vai ter que seguir as regras dele, se você não quiser colocar um conteúdo, vá para outra plataforma. Beleza? Então, não vai, desse sentido,
tirar a sua possibilidade de falar. Essa que é uma coisa importante, você continua podendo acessar. Aí, por exemplo, a pessoa fala assim, professor, mas em temas mais polêmicos, como por exemplo, aquecimento global, se tem ou não tem relação com o ser humano no aquecimento global. Aí o YouTube só vai recomendar canais que ele tem interesse. Bom, de novo, você quer assistir o conteúdo daquele canal ou daquela pessoa que defende que não tem nenhum tipo de influência humana no aquecimento global, você pode ir diretamente no site daquela pessoa ou nas redes daquela pessoa. Ou aquela pessoa se junta com outras e faz uma empresa privada que vai fornecer esse tipo de conteúdo que você vai lá acessar. De novo, a empresa privada pode escolher o que colocar ou não na sua plataforma. Combinado? Entendeu? Direitinho? O outro R de responsabilidade no YouTube é o R de recompensar. De novo, a ideia é que a publicidade no YouTube, que é o que gera depois receita para os canais, vão ser direcionadas para aqueles canais que têm fonte confiável. Então, se você tem um canal com uma fonte que não é confiável, um canal conspiratório, um canal que vai falar sobre terra plana, sobre antivacina, sobre coisas desse gênero, então a ideia é que esse canal cada vez mais perca a sua monetização, perca a quantidade de dinheiro que ele pode ganhar com aquele canal. Justamente para fazer com que esse dinheiro vá para a pessoa que está fazendo o conteúdo correto. Então você tem lá o professor de geografia falando sobre o formato da Terra, o formato esférico, do jeito que é. Professor de física dando aula do formato da Terra, ensinando o jeito que é o formato esférico. Você tem um professor de matemática também fazendo conteúdo dizendo, a Terra é esférica. O que é que você vai fazer? Você vai dar prioridade para esse tipo de produtor de conteúdo, para esse tipo de criador de conteúdo, não para o criador de conteúdo que é conspiracionista, negacionista, tá? Ou pseudocientífico. E o último R aqui do YouTube é o R de reduzir. Reduzir o espalhamento desse conteúdo que está lá naquele limite entre não ser um conteúdo que viola as regras e um conteúdo que viola. Está muito, muito tênue a linha. Aí você tem uma revisão humana, que pode ter primeiro um sistema que identifica potenciais conteúdos que podem vir a violar. Aí você tem uma revisão humana, decide-se e aí tira ou não tira, tá? Então a ideia é tentar cada vez mais reduzir o tipo de conteúdo que está lá no limite, sabe? É óbvio que um sistema, cada vez mais, se for automatizado, ele pode ter falhas. Então a ideia é fornecer algum instrumento para você poder chegar lá e dizer, olha, não, meu conteúdo não viola, eu acho isso, isso e isso, aí vai lá e muda aquela restrição. Por exemplo, tem canais de colegas de história, vamos botar, que dão aula sobre a Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial. Se ele coloca alguma imagem que seja de trincheira, mostrando uma cena muito violenta, esse vídeo pode ser automaticamente sinalizado pelo YouTube e tirado da monetização, ou removido até, ou bloqueado. Mas o YouTube fornece uma forma que o professor ele pode contestar, ele contesta aquela notificação. E aí vai ter uma revisão humana e vai verificar, não, realmente, esse professor é um professor de história, está fazendo um conteúdo que fala sobre isso e está lá colocando aquele vídeo, sabe? Não é uma pessoa falando, por exemplo, que o Holocausto não existiu, tá? Isso já é um conteúdo de negacionismo, né? Então, a ideia é conseguir separar essas duas coisas. Então, no meio do processo pode acontecer realmente de um professor sério fazendo um vídeo, coloca lá um clipe de uma imagem ou um clipe de um outro vídeo, acaba sendo fisgado pelo algoritmo automatizado, mas aí ele recorre, tá bom? E aí, sendo realmente idôneo, vai voltar para ele a monetização daquele vídeo, tá? Então, esses são os 4 R's de responsabilidade do YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado disso que eu apresentei para vocês. Se vocês quiserem ler tudo direitinho lá, vou deixar na descrição para vocês irem acessar. Tá em inglês, mas aí vocês usam algum site para traduzir se vocês precisarem, tá? Eu acho interessante que o YouTube esteja tomando para si essa responsabilidade, porque eles, enquanto uma empresa privada que tem o potencial de espalhar uma quantidade muito grande de informação e que tem uma possibilidade muito grande de formar bolhas, né, e colocar pessoas para dentro dessas bolhas, né, é importante quando ele identifica que uma coisa é você fazer um vídeo de música, a pessoa está procurando um novo clipe de uma banda. Então, aí a popularidade da banda, o quanto é novo aquele clipe, vai ser realmente algo importante para você pesar, para indicar no resultado da busca. Mas a pessoa está fazendo, por outro lado, uma pesquisa sobre um tema científico, né? O formato da Terra. Pô, ele tem que dar um peso maior para os canais sérios, que estão falando de maneira séria qual é o formato correto da Terra. A mesma coisa sobre vacina. Faz uma pesquisa sobre vacina, dá lá primeiro os canais sérios, e não coloca os canais que são pseudocientíficos, né? Então isso é positivo para a plataforma, é positivo para a pessoa que está acessando aquele conteúdo, porque tem muita pessoa que acaba, por desinformação, por falta de formação, por inocência, caindo nessas teorias conspiratórias, e para você depois sair dessas conspirações é bem difícil, tá bom? Bom, deixa aí na seção de comentários o que vocês acham, deixa o seu curtir, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, e eu vejo você na próxima videoaula ou no próximo episódio aqui do Bala de Ideias. Tchau!